Livro de Juízes, capítulo de número 6. Maravilha. Juízes, capítulo de número 6. Vamos ver a partir do verso de número 12. Juízes, capítulo 6, a partir do verso de número 11. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Nota, que pertencia a Joás, a Escriba. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o coração dos midianitas. Então, o anjo do Senhor me apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não julguei eu somente até aqui. Como eu estava falando, da escola dominical, alguns irmãos que estão aqui não estavam pela manhã, né? Do céu. Eu sempre bato nessa mesma tecla, irmãos. As pessoas falam assim: o que eu é? O que eu é? Passa dia, passa noite, passa meses, anos, eu sempre era. E se você quer nos falar, a resposta está na palavra. Você é que você não conhece, é simples. Enquanto eu não conhecer, eu permaneço errando. E a partir do momento que eu conheço, significa que eu vou deixar de errar? Não, porque você é humano. Mas significa que, conhecendo a palavra, você vai entender que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, a palavra é quem liberta. Se eu conheço, eu sou livre do poder da palavra que está contida aqui. O texto que a gente leu, irmãos, é muito conhecido de todos, com certeza. Com certeza alguém aqui, em alguma oportunidade, já ouviu algum sermão sobre Gideão. Tá? E eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que é a seguinte: eu procuro sempre ir na contramão de tudo aquilo que a maioria diz quando se trata da palavra. Por quê? Quando a gente olha a história de Gideão, aqui em Juízes capítulo 6, a gente já tem em mente o que a maioria dos pregadores sempre pregam, porque é a mesma coisa sempre. Aquele moço que era o mais novo de sua casa, que com alguns exércitos conseguiu vencer um exército de mais de 1 milhão, que Deus era com ele, que ele é estrategista, por conta disso. Ou seja, todo mundo sabe disso, todo mundo já ouviu isso. E a maioria dos sermões sobre Gideão é a mesma coisa. É a mesma coisa quando a gente vê esses textos mais conhecidos, por exemplo, o cego de Jericó. Sempre se prega a mesma coisa do cego de Jericó. A mulher do fluxo de sangue sempre se prega a mesma coisa. O homem da mão mirrado ressequida sempre se prega a mesma coisa. É muito difícil a gente encontrar alguma coisa nova extraída desses textos. E eu às vezes me lembro que é preguiça de alguns pregadores estudar a palavra. E aí fica algo repetitivo. Sabe aquela coisa repetitiva que você já sabe o que ele vai falar no final? É igual aquelas novelas da Vale a Pena Ver de Novo, né?
Você já assistiu, embora eu detesto, não quero não ter com isso, mas você assistiu, né? Quem é da minha época, né? A Próxima Vítima, né? Meu Deus do céu, né? Isso é antigo, né? Aí você vai lá, vale a pena ver de novo e assiste a Próxima Vítima. Você já sabe toda a história, mas você vai assistir de novo. Mas a palavra de Deus ela não é assim. E hoje nós não vamos falar nada de milagre que Deus fez, muito menos de Gideão. O texto que nós lemos, ele tem uma palavrinha ali que é muito interessante e que a gente na leitura se esquece. Se esquece da palavra e se esquece do que ela significa para nós. Se os irmãos observarem o texto que nós lemos, nós percebemos que tanto Deus, na figura teofânica do anjo, como o próprio Gideão, ele cita sempre uma nação, um povo. Se nós observarmos aqui, na leitura que nós fizemos, logo no versículo 11, ele fala de quem? Midianitas. Quando a gente continua lendo, e a gente avançando na leitura, a gente percebe já no versículo 13, Midianitas novamente. No versículo 14, Midianitas novamente. E se vocês lerem todo o texto, você vai ver mais de 5 vezes a menção de Midianitas. E isso me chamou a atenção. Por que ele dá tanta ênfase aos midianitas? E aí o Senhor, e eu sempre escrevo os meus sermões, o Senhor me fez pesquisar a respeito dos midianitas. Descobri, aprendi, na leitura do estudo desse texto, que todos nós temos que vencer os nossos midianitas. Cada um de nós aqui nesta noite temos um midianita para vencer. A primeira coisa que eu aprendi aqui é que os midianitas, que eram o povo midian, eles faziam muitas associações. Eles faziam muitas parcerias, né, com outras nações. E na ocasião que nós lemos aqui, os midianitas fizeram uma associação com 3 nações. Eles fizeram uma associação com os ismaelitas, eles fizeram uma associação com os moabitas, e eles fizeram associação com os amalequitas. Os midianitas fizeram associação com os moabitas, ismaelitas e amalequitas. Perceba, quando eu conheço a palavra, eu consigo me desvencilhar dos meus inimigos. Por exemplo, quando se estoura uma guerra, o que o país pretende fazer com o outro antes de atacar? Por exemplo, se uma nação, presta bem atenção, se uma nação quer fazer guerra com outra nação, ele não vai mandar aviões e tanques e navios para lá. Isso seria ignorância. Mas antes, ele vai mandar o que para lá? Alguém com capacidade intelectual, um agente preparado para o quê? Colher informação daquele inimigo. Então, primeiro eu colho a informação para saber com quem eu estou enfrentando, com quem eu vou batalhar, com quem eu vou lutar. Depois que eu sei com quem eu vou lutar, aí eu preparo o quê? O armamento necessário, a logística necessária para eu batalhar contra aquele determinado inimigo. Está vendo como as coisas são bem lógicas e simples? Só que nós gostamos de pular etapas, né? A gente se esquece que a nossa briga não é contra a carne, nem mesmo contra o sangue, mas a nossa luta, a nossa batalha é contra os principados e as potestades, que nós nos negamos a cada dia que passa não querer saber quem são. Às vezes a sua potestade, o seu principado, é um pensamento que você tem errado sobre as coisas, um desvio de conduta que você não se corrige, um vício que, se você não colocar no seu devido lugar, ele te vence.
E isso não tem nada atrelado a Deus. Isso é uma coisa nossa, de responsabilidade nossa, de entender o nosso inimigo e confrontá-lo e vencê-lo. Quando a nação de Israel estava sendo sitiada pelos midianitas, o livro de Juízes é uma coisa muito interessante. O livro de Juízes é algo muito importante para nós. Por quê? Porque Deus fez tantos milagres através dos pais, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Depois vem a fome. Depois da fome, Deus levanta José. Depois de José ser governador e morrer como governador, a nação, os egípcios, o texto bíblico nos diz que levantou-se um faraó que não conhecia José, nem é o Deus de José. A história diz que os íxos que vieram da Ásia, que tomaram o Egito, possuíram o Egito, e os faraós antigos do Egito foram vencidos pelos íxos, e dali em diante eles não conheciam. Mesmo assim, Deus levanta Moisés, certo? Levanta Moisés. Moisés, direcionado por Deus, liberta o povo, entrega para o povo a lei, constitui-se a Arca da Aliança, que seria a presença de Deus continuamente com eles, tendo a lei. Quando Moisés morre, Deus já levanta Josué. Josué batalha com todos os opressores possíveis de Israel. Um dos seus principais era os de Jericó. Ele vence as muralhas de Jericó, conquista a terra de Canaã. E antes de continuar, eu quero dar um parênteses aqui. Deus prometeu a terra de Canaã para quem? Para Abraão. Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão. Isso significa que se você ficar de braços cruzados, você vai entrar na terra? Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu algo em suas mãos, significa que Ele também deu as ferramentas. Deus não dá nada incompleto para ninguém. Se tem alguma coisa incompleta, não foi Deus que deu. Josué, ele possui a terra, divide a terra com as tribos, morre, passa-se o tempo, e as tribos divididas, cada um no seu território, a nação de Israel, o que acontece com eles? Eles se distanciam de Deus a partir dali, e Deus começa a levantar juízes. Daí surge Débora, Jefté e tantos outros juízes. A nação de Israel estava tão podre. Sabe o que é podridão? A nação de Israel, no livro de Juízes, ela está tão distante. Se você ler Juízes 19, 20 e 21, por exemplo, você vai ver o cúmulo que uma nação pode fazer. A tribo de Benjamim quase foi destituída por conta de um pecado. Por causa de um pecado, os outros povos se uniram para derrubar Benjamim, de um pecado da qual uma mulher ela é esquartejada. Os irmãos têm que ler a Bíblia, para você ver como estava a situação da nação, tão distante de Deus. E quando Deus ele levanta Gideão, havia ali já, como eu disse, um inimigo declarado. Ciente, este inimigo, que era maior que Israel, e eu quero falar para você que o seu inimigo pode até ser maior do que qualquer coisa relacionada a você, mas ele nunca será maior do que o Deus que você serve. Os midianitas eram maiores que a nação de Israel, mas os midianitas não eram maior que o Deus da nação de Israel. Você acha que se você lutar contra o seu inimigo, os demônios, Satanás, você acha que você tem poder para vencê-los? É mais fácil você se associar a eles. Mas a palavra de Deus nos diz: aquele que está em mim, como foi falado aqui, aperfeiçoará, para que se cumpra totalmente as obras dele em você.
E os midianitas, como eu disse, eles faziam associações. Os irmãos lembram das 3 associações que os midianitas faziam? Eles fizeram uma associação escreva com os ismaelitas, com os moabitas e com os amalequitas. E olha que interessante. Cada uma dessa nação, eles afligiram Israel em alguma coisa. Cada nação, eles fizeram com Israel alguma coisa. Os midianitas se associaram com os ismaelitas. E se você for ler Gênesis capítulo 37, depois você lê na sua casa, o que os ismaelitas fizeram com o povo de Israel? Gênesis 37. Eles escravizaram. Então aquele que vem contra mim, aquele que vem contra você, a primeira coisa que ele quer fazer de você é te escravizar. Se eu não venço o meu midianita junto com o ismaelita, a primeira coisa que ele faz comigo é o que? Tentar me escravizar. Quando eu sou escravo, o que acontece com o escravo? O escravo, ele não tem liberdade. O escravo, ele não tem condição de ir e vir. O escravo, ele não tem uma opinião firmada. Porque a opinião do escravo nunca é dele, mas sempre do seu senhor. Então, quando eu sou escravizado, significa que eu estou impedido de tomar decisões certas. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos perceber que o nosso Senhor, Ele veio para nos libertar de algo. E Ele veio para nos libertar de algo da qual fomos escravos desde o início. Olha como que a palavra é muito prática. E a palavra de Deus nos ensina que nós éramos escravos de quê? Nós éramos escravos do pecado. Então eu aprendo aqui que a minha primeira batalha, o meu primeiro inimigo, ciente de que eu tenho os midianitas sempre à minha frente para tentar me derrubar, é vencer o pecado. Eu não posso ser mais escravo do pecado. Eu não posso mais ser escravo da minha vontade. Eu não posso ser mais escravo do meu querer. Eu não posso ser mais escravo da força do meu braço. Eu não posso ser mais escravo do meu pensamento. Eu não posso ser mais escravo da minha língua. Eu tenho que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me do pecado, esquecendo-me da tristeza, da angústia, eu avanço para o alvo que é Cristo. Porque em Cristo eu tenho novidade de vida. Enquanto eu ser escravo do pecado, o meu midianita sempre vai estar dando gargalhada de mim. Os ismaelitas escravizavam. Os midianitas se associavam também aos moabitas, eu disse, né? E os moabitas, se nós lermos o livro de Números, no capítulo 22, nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Em Números, capítulo 22, é uma história muito engraçada, né? De um certo cidadão foi convocado, foi convidado para amaldiçoar a Israel. Olha, nós vamos lutar contra eles,
Não é possível você profetizar e amaldiçoá-los. Não conhece essa história. É possível vocês amaldiçoar porque eles vêm contra nós. O Deus dele é muito grande, é muito poderoso. É uma nação que tem uma história de vitórias. E esse camarada era o que? Era moabita. Então, quando os midianitas se associam aos moabitas contra Israel, essa associação é para quê? Para amaldiçoar. Quando eu me associo com algo ou com alguém que só me amaldiçoa, é complicado, né? A gente conseguir viver com alguém que só nos amaldiçoa, né? Não dá para viver, irmãos. Não é? Em vez da gente potencializar quem está conosco, a gente fica amaldiçoando. Só que tudo é uma escada, né? A primeira foi o quê? A escravidão, né? A escravidão. Quando eu sou escravo, você percebe que uma coisa junta a outra. Quando eu sou escravo, significa que eu sou o quê? Preso. E quando eu sou preso, eu não consigo enxergar a liberdade, eu não consigo enxergar a solução. E às vezes eu fico preso a alguém ou a algo que só traz derrota. E eu não estou percebendo que eu estou amaldiçoado diuturnamente por aquele, ou por aquela, ou por aquele alguém. E não consigo me desvencilhar disso. Então, além de eu ser um escravo, na minha condição de escravo, eu estou sempre sendo amaldiçoado e eu não quebro essas correntes da maldição da minha vida. Primeira coisa, eu não acredito em quebra de maldição. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que a maldição foi lançada sobre quem? Não é Gálatas. A maldição foi lançada sobre quem? Quem se fez maldito por nós? Cristo. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Logo, o pecado que estava sobre nós foi lançado sobre. Então eu, por estar aqui hoje, convicto da minha salvação, do meu cristianismo, eu não posso mais achar vivendo que eu estou debaixo do jugo da maldição. Porque Cristo me libertou, Cristo rompeu com os grilhões que me prendiam debaixo de uma maldição, debaixo de uma situação de pecado, para que eu viva a partir dali a verdadeira luz. Glória. Com certeza, sobre de Deus, você nunca ouviu essas coisas. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Então, primeiro, a escravidão. Eu não posso ser mais escravo do pecado. Segundo, a maldição. Eu não posso e não estou mais vivendo no jugo de maldição. Se alguém lançou uma palavra de maldição contra você, pode falar para essa pessoa: olha, você está lançando a maldição para a pessoa errada. Porque a maldição que estava em mim já está com Cristo há muito tempo. Então você pode amaldiçoar à vontade, tá bom? Porque aquele que se fez pecado no meu lugar tomou sobre si as nossas dores, o pecado e o castigo, e em troca disso ele nos trouxe o quê? A paz. Percebe as junções aí? Brinquedinho da Mega? A terceira associação com os midianitas que nós vemos foram os amalequitas. Se nós lermos aqui no próprio texto que nós lemos, no versículo 7, no capítulo 6, no versículo 7, capítulo 6, no versículo 7, foi por causa dos midianitas, né? Tendo os filhos de Israel chamado ao Senhor por causa dos midianitas,
Quando nós vemos aqui uma outra associação de midianitas, eu falei que foram os amalequitas. E o que os midianitas, juntamente com os amalequitas, fizeram para a nação de Israel? O que? Eles subjugaram a nação. Quando eu sou escravo do pecado, quando a maldição tenta vir sobre mim, eu permito. Se nós não temos tempo para cá, para ser mais direto para alguns, está bem claro isso. Quando eu assumo, não é? Minha necessidade de Deus, a minha necessidade de conversão. Então, quando eu sou escravizado, quando eu sou abençoado, eu sou o quê? Subjugado. O que é subjugar? O que é uma pessoa subjugada? É como se fosse uma carga que você leva, que você carrega. Traumas, decepções, angústias, perdas, tristezas. Você não tem motivação nenhuma. Está subjugado. Uma pessoa que é subjugada, ela solta com a cabeça assim para baixo. Tão pesado. Eu já aconteceu isso comigo. Não sei se o pastor com certeza já aconteceu isso. Já teve dias na minha vida, uma situação, uma experiência, que parece que é algo que é brincadeira. Quem não sentiu isso, eu nunca senti. Mas alguém aqui, talvez, pastor já, alguns irmãos mais experientes, sabe o que é você acordar de manhã e parece que você está com uma barra de ferro, com 200 quilos nas costas, que você não consegue levantar de manhã? Já sentiram isso? Uma coisa estranha isso, né? Você não consegue levantar. O peso está tão grande que você não consegue sair da cama, você não consegue. Por quê? Porque você está sendo subjugado. Você não tem motivação, alegria para se levantar do chão. Era a nação de Israel. Poxa, 1 milhão e poucos soldados contra nós. Sem condição. A gente não consegue vencer. Então, quando eu me permito ao pecado, quando eu me permito as palavras de maldição sobre a minha vida, tudo você, tá? Tudo nós. Quando eu me permito essas coisas, quando eu dou mais ênfase a essas coisas, esquecendo o sacrifício suficiente de Cristo. Sabe o que significa sacrifício suficiente? Existem algumas palavras que a gente parece que esquece, né? Algo suficiente. O que é algo suficiente? Que não é mais necessário mais nada, não precisa de mais nada. É suficiente. É igual aquele prato, né? Você vai almoçar e jantar, isso aqui para mim é suficiente. Aquele refrigerante, né? Ou aquele suco, está suficiente. Para mim preenche. Hoje eu vou dormir tranquilo, estou com a barriga cheia, preencheu. Suficiente. Você tem que ter noção do sacrifício suficiente de Cristo. Sabe o que significa isso? Sabe o que é o sacrifício suficiente? Sacrifício suficiente é quando não tem mais necessidade de mais nada para que você alcance tão grande salvação. Não preciso de mais revelações, não preciso de gritaria no meu ouvido, não preciso de desespero, não preciso ficar preocupado. Como homem eu fico preocupado, é natural. Mas quando eu entendo a suficiência do sacrifício de Cristo, eu lembro-me do que Ele falou. Vinde a mim. Qual é uma palavra simples? Vinde a mim,
todos. Ele não está falando alguns ali. Está falando todos. É aberta, é algo universal. Todos. Vinde a mim todos. Desses todos, ele dá uma classificação. Vinde a mim todos que estão cansados. Nem todos estão cansados. Vinde a mim todos que estão cansados. E o que mais? Sobrecarregado, cheio de carga, pesado. Vinde a mim todos que está cansado, sobrecarregado. E o que a gente recebe dele? O fardo leve. Eu não. Sabe uma coisa, né, pastor? Eu já tive muito de ansiedade, preocupação. Rapaz, eu não tenho mais esse problema. Ansiedade, preocupação com o dia de amanhã, se vai entrar dinheiro, se não vai. Se eu vou produzir, se eu não vou. Se eu vou atingir meta, se eu não vou. Se eu vou conseguir comprar, se eu não vou. Se eu vou conseguir chegar, se eu não vou. Estou pouco me importando. Sabe por quê? Porque qualquer coisa nesse mundo aqui, para mim, já é lucro. Sim, é lucro. Mas, para mim, algo maior do que isso é lucro. O quê? A perda. Eu posso perder todas as coisas neste mundo, desde que eu entenda que eu tenho algo muito mais lucrativo com o Senhor na eternidade. Nós não somos ensinados. Isso é uma falha nossa. Nós não somos ensinados. Eu não sei se é cultural, eu não posso falar. Não viajei o mundo inteiro para saber. Mas nós não somos ensinados a entender que mais do que qualquer coisa deste mundo, o mais importante para nós é o céu. A gente quer morar no céu, né? Quem quer morar no céu? Deus. Quem gostaria de ir para o céu hoje? Quem quer ir para o céu hoje? Aleluia. Vocês têm certeza que vocês querem ir para o céu hoje? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza? Você está certo que você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Se for hoje, então, melhor ainda. Tem certeza que você quer ir para o céu hoje? Se o Senhor te buscar hoje, você quer isso? Rapaz, se Jesus vem aqui para hoje, vou hoje, na hora, Jesus. Cara, que bom, hein? Demorou na hora. Porque aqui nesse mundo, aqui já foi. Se você está esperando para as coisas desse mundo, como será você? Todos nós temos que vencer esses medianistas. Nós não podemos ser mais escravos do pecado. Nós não podemos mais aceitar a maldição do inimigo. E nós não estamos mais servindo ao jugo do inimigo. Se você entender que o seu inimigo quer escravizar, hoje você sabe que seu inimigo ele quer escravizar. Você quer ser escravo? Não? Eu não quero. Você quer ser amaldiçoado? Eu não quero ser amaldiçoado, jamais. Você quer ser subjugado? Eu não quero ser subjugado. Então, a partir de hoje, como exemplo de Gideão, com humildade, simplicidade, prudência e, acima de tudo, fé, ele venceu o seu dia. Que possamos vencer os nossos. Chega a ser ridículo, para encerrar, por mais 2 minutos. Chega a ser ridículo uma situação. Parece que a gente tem uma culpa. Parece que a gente tem uma culpa. Isso fora aqui, é em geral, viu, irmãos? Parece que a gente vai mais um dia de culto, mais um domingo, mais uma quinta, mais uma terça. Mais um dia de culto. Irmãos, cada culto Deus fala. O problema, as coisas ficaram tão técnicas, tão mecânicas, porque hoje não há.
olha que coisa boa, olha que ambiente. Vocês perceberam isso? Legal, olha que gostoso. Você percebeu que está leve? Você não vai sair daqui com dor de ouvido hoje, você sabe. Você pode sair com a cabeça pesada das coisas que Deus falou. Deus fala na mente. Mas olha só. Olha o entendimento aqui. Olha como todos estão fitos em mim, não. Fitos na palavra. Eles não sou eu. Isso é a palavra que atrai. Não sou eu. Que hoje, entendidos dessas questões, entendidos dessas coisas, eu queria ir mais longe, um pouco mais do tempo que nos permite, que nós, conhecendo o nosso inimigo, possamos a partir de agora vencermos o poder da palavra. Hoje na escola dominical nós aprendemos aqui sobre santificação, sobre as obras do Espírito Santo, sobre a vontade que Ele tem, porque Deus não é só racional, né? Deus é emocional também. Amém, irmãos? Amém. Deus é emocional. Porque nós não amamos, o Espírito Santo não se entristece. Ele não amou o mundo. O amor é o quê? É um sentimento emocional. A tristeza é o quê? É um sentimento emocional. Então Deus também é emocional. Deus não é só racional. Deus, Ele sente como Pai o desejo de dar bons presentes para o seu filho. Eu gosto demais de dar presente para a minha mulher, ainda mais que ela merece. Ainda não mesmo. Nem olha o preço. Mas quando o filho é rebelde, o pai tem que ser. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra, reflita, escreva aí no Instagram, vocês leiam todas as referências possíveis ali. Põe em prática, Deus falou. Deus abençoe.